Muito bem, pessoal. Então, nós chegamos à nossa última aula dessa jornada maravilhosa, que é o Raízes da Alma. Hoje, uma aula onde a gente vai recapitular aquilo que foi visto durante essa semana e trazer mais alguns detalhezinhos daquilo que ficou faltando. Eu dei uma checadinha e que dá para contribuir mais um pouquinho aqui. Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela. Aí, muito bem. Raízes da Alma, aula final. Bem-vindos, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês por terem trilhado esse caminho comigo. E hoje nós vamos encerrar com um tema transformador: os caminhos para a consciência pessoal, familiar e também espiritual, né? Porque tudo na vida tem esse toquezinho espiritual. A consciência é o elo que nos conecta a nós mesmos e ao nosso sistema familiar. Vamos integrar tudo o que aprendemos, explorando como a jornada interior nos guia para relações mais plenas e autênticas. Tudo começa primeiro conosco. É esse desejo de acessar algo mais, é esse desejo de transformação que nos impulsiona para a nossa vida. Sem isso, a gente não vai conseguir acessar novas consciências. Então, vamos dar uma olhadinha nesses pilares dessa jornada, Raízes da Alma. Na aula 1, nós desvendamos quem foi Bert Hellinger e os campos morfogenéticos e também a fenomenologia. Muitas histórias se contam a respeito de Bert Hellinger, né? Muitos dizem que ele foi o criador das constelações familiares. Então, lá na primeira aula, eu trago bem certinho, bem esmiuçado, com ordem cronológica, como é que foi a caminhada desse homem, desse psicoterapeuta, até as constelações familiares, né? E depois todo o desenvolvimento deles. Bert Hellinger tem mais de 100 livros escritos, mas o primeiro livro dele não foi assim uma obra onde ele parou para escrever. Algumas pessoas começaram a transcrever alguns movimentos e falas, e essa primeira obra foi a junção de tudo isso. Então, a gente vai percebendo também ao longo do caminho que na própria obra de Bert Hellinger, ele vai trazendo novas informações a respeito dos mesmos assuntos, pensando que quando ele começou, ele tinha uma consciência e à medida que ele vai trabalhando, a consciência vai expandindo, ele vai percebendo mais coisas e trazendo tudo isso para a gente na forma de escrita. O último livro é a própria biografia dele, aliás, um livro que todas as pessoas que têm interesse nas constelações familiares devem ler. Traz toda a história dele, a história desse começo das constelações, como as novas constelações chegaram para ele, sempre dizendo que foi um trabalho que ele viu, né? Ele sempre dizia isso, eu vi a constelação. Mas isso não significa que foi um trabalho que caiu do céu para ele. Foi um trabalho que foi sendo desenvolvido ao longo do caminho, né? Falamos também muito sobre os campos morfogenéticos, o que são esses campos, onde eles estão, né? E trouxe aí algumas formas de explicações bem didáticas para a gente compreender como é que esse campo atua na nossa vida, né? E o fenômeno, a fenomenologia. Quando se trata de constelação familiar, se trata de fenômeno. Qualquer coisa diferente disso, que tenha uma técnica, pode ser um trabalho maravilhoso, sistêmico, mas não é a constelação. A constelação é fenomenológica. E lá na primeira aula eu trago muito do que é esse fenômeno, como esse fenômeno se manifesta, o que é isso. Mas, de fato, a constelação é um processo do nosso sentir.
nós somos convidados a estarmos num estado de presença muito grande, e é a partir desse estado de presença, num centro vazio, que Bert Hellinger chamava de um centro vazio criativo, é que nós acessamos a verdade que se manifesta. O amor flui quando reconhecemos a ordem. E Bert Hellinger trazia muito a questão da ordem. É preciso ter ordem para amar. E mais para frente eu devo fazer mais uma jornada aí, onde eu vou trazer também as ordens da ajuda. Também é preciso ter ordem para ajudar. Mas nessa jornada, nós falamos sobre as ordens do amor de Bert Hellinger, a força do amor que nos impulsiona para a vida, né? O pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio de troca e o assentir com a vida como ela se manifesta. Na aula 2, nós podemos explorar as origens também, continuamos com as origens das constelações, mas principalmente as conexões familiares. Como essas conexões se dão, né? O porquê que essa raiz da alma, o que que é essa grande alma, essa alma ancestral, todas essas histórias, todas essas informações dessa grande alma, né? Então, raízes da alma é uma metáfora. É como se nessa jornada nós tivéssemos tido a honra de nos conectar com a nossa origem, com as nossas raízes, com as raízes da nossa alma ancestral. E aqui, Bert traz lindamente tudo o que esquecemos continua atuando. Então, a exclusão de membros da nossa família, de histórias ancestrais, essas exclusões vão continuar atuando de alguma forma, até que alguém pare e olhe para isso. Na terceira aula, nós falamos muito sobre os padrões familiares. E a gente aprendeu também qual é o caminho de liberação, né? A gente compreendeu, eu não trouxe todos os padrões, porque para uma semana como essa seria praticamente impossível, né? Esse é um assunto que nós tratamos muito profundamente nas formações, nos meus cursos de formação em constelação familiar, onde nós olhamos para esses padrões. E esse trabalho é primeiro para a gente, né? Acompanhar a si para acompanhar o outro, como já diz Matthias Braun, com esse trabalho lindo que ele faz, que foi intérprete e tradutor do Bert Hellinger por mais de 10 anos, e de Sophie Hellinger também, né? Então, esse curso de formação, para quem é terapeuta, para quem gostaria de ser um constelador, dá uma olhadinha nessa aula toda, mas o importante é que esse curso é primeiro para você, depois você vai ver o que você vai fazer com isso. Então, durante o curso, nós olhamos para esses padrões, nós olhamos para essas desordens, e é assim que nós aprendemos a constelar, com as nossas próprias histórias. Por quê? Porque o que não é resolvido em uma geração é herdado pela próxima. E assim esse ciclo se perpetua. Cada geração que vai chegando vai herdando ou o padrão inteiro ou parte dele e vai sendo passado de geração em geração até que alguém olha para isso e diz: chega, aqui eu honro a minha ancestralidade, tudo que eles passaram para que eu pudesse estar aqui. Eu honro que esses padrões foram estabelecidos por pura falta de consciência, por pura ignorância, no sentido de realmente eu não compreendo isso, e eu acredito que eu estou fazendo o melhor aqui para esse sistema, porque o que me interessa aqui é a preservação desse sistema. Então, por isso que muitos padrões são instalados. Mas hoje, com mais consciência e com mais recursos, nós podemos liberar tudo isso. E nessa quarta aula, né, nós vamos explorar o amor como força não, e nessa aqui, né, na quarta aula, nós exploramos o amor como força nos relacionamentos, né?
Foi uma aula linda, uma aula onde a gente falou sobre os relacionamentos, também os padrões que se instalam, como que o amor pode dar certo, né? Para que o amor dê certo, que é uma obra de Bert Hellinger. O Amor à Segunda Vista, que também é uma obra de Bert Hellinger. Então, todas essas informações que eu trouxe são também desses livros, né? Onde o Bert explica como que o amor pode dar certo? Como é que o amor flui? Então, se você ficou interessado, só chegou nessa aula hoje, volta ali para trás, né? E dá uma olhadinha nessa quarta aula, que está muito especial. O amor precisa de ordem para fluir, como tudo na nossa vida. Então, a gente falou do amor entre pais e filhos, e a gente falou também do amor entre os relacionamentos amorosos, né? E essa aula é uma jornada para dentro agora, né? Para nossa consciência. O que que essa semana nos trouxe de compreensão a respeito de nós mesmos e do que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? Será que nós estamos aqui para nascer, estudar, crescer, trabalhar, casar ou não, ter filhos ou não, depois se aposentar, envelhecer, adoecer e morrer? Será que é esse o ciclo? Será que é só isso? Então eu solto essa pergunta para vocês, né? Porque nós falamos muito sobre consciência, né? Sobre a consciência individual, sobre a consciência coletiva, a consciência do clã e sobre a consciência espiritual, né? Na consciência pessoal, nós temos o nosso reconhecimento, todos os nossos valores, as nossas crenças e as nossas emoções. Como é que está isso na tua vida hoje? Como está a tua consciência individual? O que você tem feito por você? Quais são os valores que são realmente seus e quais são os valores que são do teu sistema? Quais são os sentimentos que são totalmente seus ou quais são os sentimentos que são adotados desse sistema? Assim como crenças, como emoções, né? Quando nós começamos a questionar isso, nós começamos a perceber que existe algo mais. E às vezes eu estou aqui na minha vida, no momento presente, mas eu estou vivendo a história de um clã, eu estou vivendo a história de um antepassado. E aí eu preciso, de fato, olhar para dentro, né? Então é o primeiro passo para transformar relações, é olhar para dentro. E aí eu me dou, me conecto com essa consciência familiar, consciência do sistema, consciência coletiva, consciência do clã, chame como quiser, né? E eu reconheço as dinâmicas e padrões nesse sistema familiar. E aqui eu posso honrar esse passado, integrar o presente e construir o futuro. Então, constelação familiar, além de ser uma abordagem terapêutica, é uma filosofia de vida. Tanto que o primeiro módulo da formação eu chamo de a filosofia de Bert Hellinger, porque é uma forma de enxergar a vida. Isso traz clareza, isso traz compreensão, isso traz liberação. Então, quando nós vamos compreendendo quem somos nós dentro do sistema familiar e o quanto nós estamos conectados positivamente ou negativamente com esse campo. Essa consciência nos dá clareza para ver o que antes era totalmente invisível. Então, é como se nós ficássemos vivendo uma realidade paralela, né? Então, eu vivo a partir de filtros que eu acabei desenvolvendo ao longo da minha vida e que eu chamo isso de consciência individual
Mas, na verdade, eu só estou repetindo a consciência sistêmica, a consciência coletiva, e às vezes não tem espaço para mim. Então, quando eu começo a me conectar com isso, eu vou voltando para mim, eu vou voltando para esse centro. E eu só consigo isso nesse estado de presença. O que é meu de fato? O que é uma experiência minha de fato? E muitas são experiências nossas. E eu falei, não me recordo se na primeira ou na segunda aula, que existem temas que não são temas de constelação, são temas de psicoterapia, porque eu vou precisar de um olhar ainda mais profundo que o da constelação. Então, às vezes, eu vou para uma constelação, eu percebo algo ali e eu vou para outras abordagens terapêuticas para poder trabalhar tudo isso. Traumas muito profundos, muitas vezes vêm num processo de constelação familiar, por isso que é muito importante que o facilitador saiba reconhecer quando é uma possibilidade de trauma e saiba manejar isso da melhor forma possível, né? Para não retraumatizar o cliente e também orientá-lo a buscar ajuda para esse processo específico, porque esse trauma pode ser transgeracional, mas esse trauma pode ser um trauma dele, quando foi desenvolvido na infância, ou um trauma intrauterino, e ele vai precisar de um processo todo dentro de um passo a passo para liberar esses traumas e essas situações, né? Então, jamais a gente vai excluir a medicina, jamais a gente vai excluir a psicologia, jamais a gente vai excluir nada, até porque todos pertencem, todos fazem parte. E a constelação, ela complementa todos esses trabalhos. Essa jornada interior, né? Essa conexão com as nossas origens, esse caminho para dentro de si. Então, aqui eu trago algumas sugestões, né? O reconhecimento disso. Identifique emoções e padrões que vêm da sua história familiar. Em algum momento a gente percebe. Às vezes isso fica invisível por muito tempo e eu percebo que, opa, eu estou repetindo essa história. E às vezes eu não sei que eu estou repetindo essa história porque ela é ancestral, mas eu tenho padrões de repetição na minha própria vida. Eu sempre escolho os mesmos tipos de trabalho com pessoas que vêm me ensinar, mas que me causam dor. Eu sempre escolho relacionamentos difíceis, relacionamentos abusivos, relacionamentos que não são saudáveis. Eu sempre tenho perdas financeiras em algum momento da minha vida. Eu sempre tenho determinadas doenças de tempos em tempos. Então, isso tudo é repetição do padrão. Se isso está acontecendo, está querendo chamar a atenção para alguma coisa. Opa, isso precisa ser visto de alguma forma. Então, eu falei muitas vezes durante essa jornada, não é mais por que isso acontece comigo, e sim para que isso acontece comigo. E quando eu começo a dar esse reconhecimento a tudo isso, vem também uma aceitação ou uma concordância com a vida da forma que ela se apresenta. Então, é importante a gente acolher esses eventos e acolher também os membros do nosso sistema com gratidão. Esse acolhimento é como se nós estivéssemos acolhendo partes nossas, porque pessoas erram, o ser humano é falho, nós não somos perfeitos, falamos muito sobre isso ontem. A vida não é perfeita. Então, em algum momento, a gente vai se decepcionar, a gente vai se magoar, a gente vai ter sentimentos negativos com relação a algo. Só que nós sabemos, e quem tem um pouquinho mais de consciência, consegue compreender que os sentimentos negativos só fazem mal a nós mesmos. Não faz mal para o outro, né? A vingança é um prato que se come cru, já dizia o ditado, né? A raiva, ela traz problemas para o teu fígado, muitos problemas para o teu fígado.
A tristeza vai mexer no teu pulmão. A tristeza vai te deixar com resfriados e doenças respiratórias, com mais facilidade. Então, essas conexões não fazem parte da constelação familiar, mas é uma sabedoria, para mim, uma sabedoria ancestral. E percebendo tudo isso nos sistemas, nós percebemos que o que falta é a aceitação daquilo que é. Porque quando chega algo muito ruim na nossa vida, nós queremos que aquilo passe logo, né? Mas na maioria das vezes isso traz muito aprendizado, traz muita sabedoria. Então, quando chega algo difícil na sua vida, quem sabe chega o momento de você dizer: opa, chegou algo ruim, significa que vem uma possibilidade de transformação aqui. Porque um problema busca uma solução, uma doença busca uma cura. Então, não é por quê, é para quê. E para que eu possa chegar num processo de transformar, né? E esse trabalho é meu. Porque o que é transformar? Ficou muito batida essa palavra até, porque você vai se transformar, você vai se transformar. Quando nós olhamos para dentro, nós conseguimos acessar informações importantes, seja do nosso sistema, seja da nossa própria vida. E quando isso acontece, é possível ressignificar isso, é possível transmutar isso, é possível transformar isso. São sinônimos, né? Então, libera aquilo que não te serve mais. Mas a gente pode liberar com respeito e com amor, porque não serve mais para mim. Porque eu consegui compreender algo novo, mas serviu durante muito tempo para os meus ancestrais. E isso era importante para eles. E isso fez parte da sobrevivência desse sistema. Então, eu não posso simplesmente desrespeitar esses valores e essas crenças, mas eu posso compreender que já não me servem mais, né? Então, eu devolvo isso com amor, né? Eu me libero, não são os ancestrais que vêm até aqui para nos liberar e abençoar, num sentido mais religioso, né? Somos nós que nos liberamos, somos nós. Essa liberação, ela é muito importante por nós mesmos. Então, nós carregamos esses ancestrais, nós carregamos essas histórias, nós carregamos todas essas informações nas nossas células e nós podemos modificá-las. Nós podemos atualizá-las. Eu falei muito e nos comparei muito a um computador, né? Nós fazemos download de novas informações e, a partir disso, nós atualizamos esse programa aqui. Nós não precisamos mais ficar rodando num programa antigo, com informações antigas, que naquele momento era o que se tinha. Agora nós podemos atualizar. Então, eu pergunto para cada um de vocês que está aqui me assistindo no ao vivo, e para quem vai chegar depois nesse vídeo, que aspectos da sua história familiar você percebe como presentes na sua vida hoje? E esse presentes aqui tem dois significados, porque o português é uma língua maravilhosa, e a minha primeira formação foi em letras, só depois que eu fui para o mundo da administração, né? Então, nessa frase, eu tenho dois sentidos. Olha como o português é lindo, né? Que aspectos de sua história familiar você percebe como presentes na sua vida. Então, presentes porque estão no momento presente, atuando na tua vida. Né? Você percebe que ainda tem aspectos antigos, ancestrais, que ainda no momento presente estão atuando na sua vida hoje. Mas também que aspectos da sua história familiar você percebe como presentes na sua vida hoje. O que são esses presentes? Esses presentes são essa potencialidade, essa força do sistema ancestral. Porque dentro das constelações a gente fala muito
dos conflitos, das repetições de padrões negativos, das identificações, das triangulações, das parentificações, né? Das exclusões, da inversão de papéis, quando não há troca no sistema. Mas espera lá, não é só isso. A gente precisa se conectar também com a força desse sistema, com a potencialidade desse feminino, com a potencialidade desse masculino, né? E quando eu me olho no espelho, quando eu começo a olhar para mim, eu vou reconhecer em mim toda essa ancestralidade. E aí eu posso também aqui tomar uma decisão de me conectar com essa força que vai me impulsionar para a vida. E eu tenho certeza que muitos ancestrais é, torcem por nós, né? E é até estranho falar isso, porque quando eu falo isso, eu dou uma sensação de acreditar, né, em vida após a morte, essa coisa toda. E eu não quero trazer esse viés para cá, né? Eu tenho as minhas crenças e sim, eu acredito que a vida não acaba aqui. E seria muito injusto que isso acontecesse. E eu acredito sim que nós temos uma consciência e que tudo que nós aprendemos aqui, nós até podemos chegar aqui sem memória, sem lembrar de nada que aconteceu, mas nós não saímos daqui da mesma forma. Essa experiência de estar vivo aqui é uma lapidação maravilhosa. Tem muita sabedoria para ser acessada nessa vida, tem muito ensinamento, tem muita compreensão. E isso, nem depois que a gente vai embora desse plano, a gente vai deixar. A gente não vai levar nada de material, a gente vai sim ter uma separação das pessoas, mas a nossa consciência, quanto mais elevada, quanto mais expandida, sim, isso permanece, porque nós somos uma consciência. Esse corpo aqui, depois de um certo tempo, ele vai se deteriorar. Esse corpo aqui, ele volta ao pó. Mas a nossa sabedoria, a nossa consciência, tudo aquilo que nós somos, a nossa própria essência, isso não se perde. Então, quando eu compreendo isso, eu compreendo que a vida é um presente. E é por isso que todo ano eu comemoro meu aniversário e vou continuar comemorando até o último dia da minha vida, porque é um privilégio estar aqui nesse planeta, nessa vida, aprendendo tantas coisas. Então, é um presente. E eu também recebi da minha ancestralidade muitos presentes. Eu recebi sabedoria, eu recebi dons, eu recebi saúde, eu recebi muita coisa. E eu aproveito cada pedacinho e cada presente desse na minha vida. E eu só consigo fazer isso hoje porque eu trabalhei e continuo trabalhando também as dores, as dificuldades, os medos. Tudo isso faz parte da nossa vida. Nós estamos aqui para viver a dualidade. Então, tudo aqui é dual. Então, nós vamos ter dificuldades, mas nós vamos ter possibilidades. E hoje, quando eu acordo pela manhã, eu escolho me conectar com as possibilidades novas que vão se manifestar no meu dia. Tudo isso é uma questão de escolha. E eu só posso escolher a partir do momento que eu estou fazendo isso com a minha consciência individual, porque quando eu estou escolhendo através da consciência coletiva, nem sempre eu vou acessar aquilo que eu definitivamente quero. Então, por isso que o trabalho das constelações familiares é tão libertador. Mas existem também ferramentas para cultivar a nossa consciência, caminhos para a expansão de consciência, práticas de presença, como meditação, respiração consciente e atenção plena, são importantíssimas no nosso dia.
Se você conseguir fazer qualquer uma dessas práticas, e quando eu falo aqui de meditação, eu não estou pedindo para ninguém ficar em posição de lótus 2 horas e, e transcender, né? Nosso corpo não está nem preparado para isso. São algumas pessoas que conseguem fazer isso e fazem muito bem. Mas se eu consigo parar 5 minutos no meu dia com a minha coluna ereta, né? Com os meus pés fincados no chão, e eu consigo fazer respirações conscientes, onde eu respiro contando até 4 e solto contando até 6. Se eu conseguir fazer 10 respirações, aqui eu já pratiquei algo e aqui eu já estou dando uma atenção plena para minha respiração. E isso é muito. E vocês não têm ideia da transformação que isso faz. As constelações familiares, para mim, além de uma abordagem terapêutica, é uma prática. Eu escolhi a constelação familiar como filosofia de vida. Então, eu não julgo ninguém, eu acredito que todos pertencem. Eu procuro sempre me perguntar se eu estou no meu lugar de verdade e eu cuido muito com as trocas. As trocas precisam estar em ordem para que as relações fluam, né? E as constelações na prática e abordagem terapêutica vão revelar dinâmicas ocultas do sistema. E isso nos traz muita compreensão e muita liberação. A reconexão com a natureza. Isso simboliza as nossas raízes, o nosso equilíbrio. Então, sempre que possível, tira o teu sapato, bota os teus pés no chão, pisa na grama, vai para o meio do mar, se banha numa cachoeira, busca uma praia, né? Sobe um morro, faça qualquer coisa, vá no jardim da tua casa e contemple uma flor. Hoje eu estava atendendo no lugar que eu atendo todos os dias, e é um paraíso o lugar que eu atendo, tem muita natureza, é um lugar lindo. E eu vi um botão de rosas e eu pude contemplar aquele botão de rosas. Logo depois tinha ali um pezinho de alfazema e eu pude passar a mão nesse pé de alfazema e poder sentir, né, o óleo essencial natural daquele pezinho de alfazema e eu pude cheirar, né, inalar aquele perfume. Isso é reconexão com a natureza. Se você não consegue ir para o meio do mar, tem uma plantinha na tua casa, regue essa plantinha com amor, cuide dela, né? Outra forma, outra ferramenta para cultivar a consciência é uma escrita reflexiva. Tenha lá um caderninho, sabe? Aquela agenda que as meninas antigamente costumavam escrever tudo na sua agenda, né? Escreva, ajuda a processar as suas emoções e padrões. Às vezes você não consegue falar, às vezes você não tem com quem se abrir. Aproveita, né? Escreve, coloca tudo no papel, porque escrevendo você também vai perceber muita coisa. E a gratidão? Gente, gratidão não pode ser só uma palavra. Gratidão tem que ser vivida no seu dia a dia, né? Nós precisamos reconhecer os aprendizados que a nossa familiar, que a nossa história familiar trouxe. Agradecer por aquilo que aconteceu, agradecer por aquilo que ainda não aconteceu, mas que nós queremos que aconteça. Agradecer pela nossa vida, pela vida da nossa família, pela nossa saúde, pelos nossos órgãos internos, por tudo que nós somos e representamos. Agradecer a casa que nós temos, agradecer a água que sai quentinha e de uma forma fácil pelo cano. Agradecer o fogão que nós temos, né? Antigamente era fogão a lenha, tinha que cortar lenha, tinha que fazer o fogo. Hoje nós temos tudo, 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 todos os eletrodomésticos. Agradecer a Air fryer, né? Que é maravilhosa. Eu adoro essa invenção. Não gosto muito do micro-ondas, aliás, não gosto nada, nem tenho em casa. Tenho lá as minhas reservas com eles, mas serviu durante um tempo, depois a gente começou a perceber que não fazia tão bem assim, e assim é a vida. Às vezes nós recebemos algumas informações que são importantes, e a gente acredita que é aquilo, e depois a gente muda de ideia, porque que bom que a gente pode mudar de ideia, né? Então, agradecer por tudo que se manifesta na nossa vida.
dizer sim para a vida da forma como ela se manifesta e agradecer desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai se deitar. Então, para integrar esses aprendizados, e eu falei que essa aula hoje seria uma aula mais curtinha, porque o pessoal que está ao vivo comigo na sala do Zoom vai participar de exercícios sistêmicos, de reflexões sistêmicas e também de uma constelação online, né? Nós vamos fazer um movimento. Então, essa aula é para a gente fechar, para a gente integrar todos os nossos aprendizados. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa concordar com a nossa jornada. Foi difícil para muitas pessoas, foi fácil para outras, mas nós precisamos concordar com ela. E eu gostaria também de saber, né, e que você se colocasse, se você assistiu todas essas aulas, qual foi o maior aprendizado dessa jornada para você? Porque quem sabe esse maior aprendizado é aquilo que você precisa trabalhar. E se eu conseguir com essa jornada que você encontrasse esse ponto, para mim já é maravilhoso. Porque a ideia dessa jornada não é vender um curso, nem vou falar de valores de curso aqui no final, apresentar absolutamente nada. Quem se interessar, vou deixar aqui depois embaixo na descrição do vídeo a informação sobre o curso que vai começar em fevereiro. Se te interessar, ótimo, mas não vou ficar aqui fazendo propaganda, porque o meu objetivo com esse trabalho era poder falar sobre as constelações, e trazer informações reais a respeito disso. Mas hoje foi muito emocionante, porque cada aula eu preparei no dia, né, os slides. O conteúdo eu já tinha, muita coisa na minha cabeça, muita coisa lida, mas os slides eu preparei no dia. E hoje eu estava preparando pela manhã, bem cedinho, e deixei uma música tocando, e eu vi o quanto isso também me tocou profundamente, né? O quanto essas aulas me trouxeram também muita consciência. E eu tive um momento de muita gratidão por poder estar compartilhando a minha sabedoria, porque eu estudo muito sobre constelação, então poder compartilhar a minha sabedoria com vocês, né? A minha sabedoria sobre esse assunto, né? Então, eu fiquei muito, muito feliz com tudo isso. E aí, se você chegou nesse ponto, né, de ter um aprendizado com isso, como é que você planeja integrá-lo na sua vida agora, né? Tem que ter um plano. Qual é o plano? O que que eu vou fazer com isso agora, né? Então, se você precisar de ajuda, eu estou aqui, posso te guiar nessa jornada. Mas quem sabe você conheça também um terapeuta, um constelador, uma pessoa em quem você confia, vai, se joga, não importa com quem você vai fazer. E quem sabe você não precise de um guia, porque você acessou uma sabedoria tua e você sabe que você tem recursos internos e com a tua própria guiança você vai. Porque a ideia também não é buscar mestres fora, é compreender e acessar o teu mestre dentro de você, porque você é o mestre da tua vida. Alguns bons ajudantes estão aí como terapeutas, até às vezes como religiosos, né? Pessoas que acessaram alguma consciência e podem te passar um caminho, te facilitar uma compreensão ainda maior do que a que você teve aqui. Mas depois é você com você. E é isso que nós precisamos buscar. Nós não precisamos de gurus, nós não precisamos de mestres. Nós precisamos da nossa própria guiança interna. E aí sim, se você quiser se conectar com uma sabedoria espiritual, com uma consciência espiritual, você vai se conectar com a divindade com a qual você se vincula, né? A minha é Jesus, meu mestre, com quem eu tenho muita afinidade
e com quem eu me emociono quando falo sobre ele. Para mim, é ele. Mas existem muitos outros, e muitos seres de luz, né? E que todos possam se unir um dia e que nós possamos perceber que todos buscavam o mesmo caminho, que é o caminho do amor e o caminho da paz. A jornada interior, ela não termina aqui. Ela é contínua, nos guiando a cada passo em direção a uma vida mais plena e harmoniosa. Essa é a jornada. E aqui eu trago com muito amor e respeito uma foto da minha família, uma foto antiga, do ano de 1976. E eu escolhi essa foto porque nessa foto tem aqui uma menininha. E quem participou da aula de ontem sabe que essa menininha aqui sou eu, né? E essa menininha aqui, ela chegou depois de todos esses aqui. Essa daqui é uma cunhada, é a esposa desse, né? Mas ela também chegou depois dela. Então, aqui eu tenho meu irmão mais velho, meu primeiro irmão, né? Depois dele veio esse aqui, né? Depois desse aqui veio essa aqui. Depois veio esse e essa aqui. E aí, depois de 20 anos praticamente desse aqui, né? E daí a gente olha aqui, olha como é que eram aqui os 26 anos daquela época, né? E a gente olha os 26 anos de hoje, né? E vemos só crianças e adolescentes, mas naquela época já eram homens, né? E essa criança que chega 20 anos depois, aqui eu estava com 6 anos, era 1976, eu nasci em 69, e eu olho com muita gratidão para essa família, né? Foi perfeito? Não foi. Tive que me trabalhar muito, tiveram traumas. Essa menina aqui, ela estava sendo aguardada? Não. Ela veio de susto, a Rafa do Tacho. E essa mãe se assustou muito, com certeza, porque olha o tamanho que já estavam todos, né? Filho casando já, pronto para se casar. E aí chega essa menininha. Esse pai aqui, ele também se assustou muito, porque ele estava, quando eu cheguei, com 54 anos, né? E aqui ele já tinha 60. Então a preocupação dele era se ele ia conseguir me criar. E ele conseguiu. E fez isso muito bem. Só que antes de fazer isso, ele jogou muita responsabilidade para todos esses irmãos aqui. Então, aqui eu tive muitos pais. E como eles não eram os meus pais, porque os meus pais estavam aqui e eu, na minha alma, sabia que essa aqui era minha mãe e esse aqui era o meu pai, quando essas irmãs e esses irmãos tentavam tomar o lugar deles, os conflitos vinham e vinham com muita dificuldade. E isso é a vida. E essa menina tinha sonhos. Alguns ela realizou, outros não. Ela queria ser cantora, ela queria ser advogada, ela queria ser jornalista, ela queria ser muitas coisas, mas uma coisa ela conseguiu. Ela queria ser livre, e eu sou livre. E ela tinha sonhos, tinha metas, tinha objetivos. E esses irmãos aqui também colaboraram com ela. Esse aqui ajudou o pai a pagar os estudos dessa irmã. Então, se eu estou aqui hoje falando super bem, se eu consigo ler os livros de Bert Hellinger, se eu consigo participar de cursos, se eu me formei, se eu fiz MBA, se eu fiz todas essas coisas acadêmicas, eu devo a esse pai e essa mãe, mas eu devo também a esse irmão. Esses três irmãos aqui já não estão mais aqui. Éramos seis e hoje somos três, né? E aqui tem essa irmã aqui, que é a irmã que é minha companheira de alma, eu digo que é minha alma gêmea, que é quem está comigo nessa caminhada, mas com quem eu tive que trabalhar muito, porque quantas vezes ela quis ser minha mãe e eu tive que dizer para ela: você não é a minha mãe, né? Quantas vezes eu tive que
com muito amor, pedi para que ela voltasse para o lugar dela, porque a minha mãe e o meu pai estão aqui. Então, se eu falo hoje com muita propriedade a respeito das constelações familiares, é porque eu também tenho uma família. Nem todos estão aqui. Aqui eu não tenho as fotos dos meus ancestrais, porque nessa época não tinha tanta prosperidade assim. E a máquina fotográfica não era uma coisa assim tão simples como a gente tem hoje no celular e tudo tão fácil, né? Você tinha que ter ali uma Kodak, você tinha que mandar revelar depois, e era muito trabalho, e nem sempre isso acontecia. Tanto que eu praticamente não tenho fotos de quando eu era bebê, mas a partir dos 5, 6 anos eu comecei a ter fotos. Então aqui não estão as fotos dos meus ancestrais, mas eu sei que eles estão ali, atrás de cada um de nós. E assim como essas pessoas foram se desenvolvendo ao longo do caminho e mudando a vestimenta e modernizando e atualizando tudo, eu vou seguir fazendo isso e a minha descendência também. Então, essa jornada interior não termina aqui. Ela vai continuar me guiando e ela vai continuar guiando você a cada passo em direção a uma vida mais plena e mais harmoniosa. E eu finalizo essa última aula agradecendo a cada um de vocês que esteve comigo no online, ao vivo, durante toda essa jornada, agradecendo quem está assistindo esse vídeo depois, não importa em que ano, se de manhã, de tarde ou à noite. Obrigada se você chegou até aqui, mas principalmente, se eu estou aqui, se eu posso passar essas informações e é uma forma de passar a vida adiante também, eu faço isso porque eu tenho aqui comigo o meu pai, a minha mãe e todos os meus ancestrais. Então, gratidão, muita gratidão a todos os meus ancestrais. E a minha vida só é possível a partir de cada um deles. Então, eu agradeço imensamente, agradeço por essa oportunidade, por essa sabedoria que foi me chegando de mansinho e que, sim, transformou a minha vida e pode, sim, transformar a sua. É preciso estudo, é preciso dedicação, é preciso compreensão e é preciso soltar, porque existe uma consciência espiritual que tudo sabe, que tudo vê. E essa consciência, quando nós cremos, também organiza tudo para cada um de nós. Então, que o Criador possa se manifestar a partir da vida que está em você e que você tenha muitas e infinitas possibilidades para acessar, para compreender, para mudar aquilo que precisa ser mudado e para viver plenamente em harmonia e com felicidade. Gratidão a todos e nós nos vemos numa próxima jornada e com certeza teremos. Até logo!